E aí pessoal, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu me chamo Rodrigo Lucas e hoje é dia de CodeX novamente. E para a aplicação que a gente vai desenvolver hoje, nós vamos fazer um projeto de uma API de autenticação utilizando o JWT, beleza? E para a gente fazer essa API rapidinho, a gente vai reutilizar um dos projetos que a gente já desenvolveu aqui no canal, que é um CRUD com Node e o Sequelize. Então a gente vai clonar esse projeto lá do GitHub para nossa máquina e a gente vai trabalhar em cima dele para a gente não perder muito tempo, beleza? Então tá, o que a gente precisa fazer primeiro de tudo? A gente precisa clonar o repositório para nossa máquina. Você pode fazer isso de duas formas. Se você tiver instalado o Git na sua máquina corretamente, você vai poder utilizar a CLI do Git. Então você vai até o repositório, eu vou deixar o link na descrição para vocês, beleza? Você vai até o repositório, clica aqui em HTTPS e clona essa URL para a gente utilizar lá no terminal. Mas se você não quiser utilizar a CLI do Git, basta você baixar o arquivo zipado, descompactar e abrir o VS Code lá nele, beleza? Então, no meu caso eu vou estar utilizando a CLI mesmo no Git, então eu vou copiar esse link aqui, vou abrir a pasta onde eu quero salvar. Aqui documentos, YouTube, aulas, e aqui eu tinha até clonado antes, mas eu vou deletar ele aqui, beleza? Eu vou abrir o terminal aqui dentro e aqui eu vou dar um git clone e vou colocar o URL, beleza? Ele vai clonar o repositório aqui para minha máquina. Vamos aguardar um pouquinho. Show de bola, ele já clonou e agora eu vou abrir essa pasta e vou abrir o VS Code aqui dentro, beleza? Agora sem enrolação, é código e atrás de código. Perfeito, ele já abriu aqui para a gente e a gente vai fazer algumas mudanças aqui no nosso código para a gente começar a trabalhar, beleza? Primeiro de tudo, eu vou abrir o terminal aqui e vou rodar um yarn para ele poder instalar todas as dependências. Se você não estiver utilizando o yarn, que eu recomendo muito, basta você rodar um npm install, que ele vai instalar todas as dependências, beleza? No meu caso, eu vou rodar yarn mesmo, tá? Se você quiser utilizar o yarn, eu vou até mostrar como que você faz para você instalar, que é muito bom utilizar o yarn, eu gosto bastante. Vamos entrar aqui no site do yarn. Aqui no get start, aqui installation. Você roda esse comandozinho aqui no seu terminal que você já vai ter o yarn na sua máquina para você utilizar. Eu gosto muito. Ele é da mesma forma que o npm, mas eu prefiro ele. Então tá. Vamos verificar aqui se ele já terminou. Sim, ele já instalou todas as dependências. Aqui na nossa pasta Models, a gente vai mudar algumas coisinhas. Primeiro de tudo, a gente vai instalar um carinha chamado bcrypt. Esse bcrypt é para a gente encriptografar as nossas senhas, beleza? Então a gente vai criar um usuário com nome, e-mail e senha, e essa senha vai ser salva encriptografada lá no banco de dados. Então é bacana isso aí, né? É uma segurança a mais lá para o nosso usuário que vai utilizar a possível aplicação. Então tá, a gente vai criar um campinho aqui chamado de password. Na verdade a gente vai criar dois campos e eu vou explicar por quê. Então password é o que a gente vai criar. Esse daqui vai ser um campo virtual. Presta atenção. Virtual. A gente vai criar mais um outro campo chamado de password hash. Esse password hash ele é o campo que vai ser salvo lá na nossa tabela do banco de dados, tá? E por que eu estou criando esses dois campos assim? Porque a gente vai fazer a criptografia da nossa senha. Então a gente vai utilizar esse campo virtual para a gente digitar a nossa senha e esse campo password hash vai receber essa senha que foi digitada nesse campo virtual aqui e vai ser salva lá no nosso banco de dados, beleza? Então tá, como que a gente vai fazer isso aqui? A gente acabou de instalar o nosso bcrypt, então a gente vai importar ele aqui em cima, const bcrypt, beleza, é igual a require bcrypt, show de bola. E aqui embaixo a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar um this.add hook e aqui a gente quer fazer uma coisa, antes da nossa tabela ser antes dos dados ser salvos na tabela, a gente vai executar uma funçãozinha. Essa função vai ser uma função assíncrona e aqui a gente vai pegar o nosso user e esse usuário ele precisa conter a nossa senha. Então a gente vai fazer uma validação. Se o nosso user.password, que é a nossa senha, se tiver uma senha no nosso usuário, a gente vai pegar essa senha e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o nosso password hash
e a gente vai atribuir ele ao nosso bcrypt e a gente vai fazer um hash da senha que foi digitada lá no nosso campo password virtual, beleza? E a gente vai fazer um salto de 8. Basicamente, o que eu estou fazendo é o seguinte: eu estou pegando a senha que foi digitada nesse campo virtual aqui, que não vai ser salvo no banco de dados, e estou atribuindo ela para o meu password hash, beleza? E é essa variável aqui que vai ser salva lá no banco de dados. Essa daqui vai ser somente para leitura na hora que o usuário digitar a senha ali, beleza? E a outra informação que a gente precisa fazer é vir aqui no nosso config, e a gente vai mudar o nome do banco de dados. Aqui no caso vai ser jwt-node. Eu vou até verificar se eu não tenho um banco de dados com esse nome, mas eu acho que não. E aqui no nosso database migration, a gente vai adicionar mais um campo, né? Porque a gente adicionou o password hash aqui no nosso models. Então, já vou copiar ele aqui, ó. Opa, aqui eu vou copiar ele. Beleza? Vou vir aqui na nossa migration user e aqui após o campo email, a gente vai colocar esse campo password hash para ele ser criado lá no banco de dados quando a gente rodar as nossas migrations, beleza? Então tá faltando uma vírgula aqui. Esse e-mail aqui a gente vai colocar mais uma coisinha chamada unique, para ele ser único, unique, true, beleza? E eu vou dar o tipo aqui para o nosso password hash, que também vai ser string, e ele não pode ser vazio. Perfeito, a configuração da nossa migration já está ótima. E aqui, na verdade, lá no nosso controller, a gente precisa adicionar o novo campo que a gente colocou, né? Então vamos colocar aqui o password na hora de criar o usuário. Beleza? Então a gente vai colocar aqui também. Na hora dele criar o usuário, ele vai criar com a nossa senha. Na hora da gente atualizar, a gente precisa também dele para atualizar. Beleza? E aqui na listagem a gente não precisa. E para deletar o usuário também a gente não precisa. Perfeito. Então a gente já fez todas as configurações aqui já. Aparentemente sim. Se tiver faltando alguma coisa a gente volta e corrige, mas parece que está tudo correto. Então a gente precisa instalar um carinha chamado JSON Web Token, que é para a gente fazer a autenticação. Beleza? Então vamos aguardar ele instalar. Perfeito, já instalou. E agora a gente vai testar a nossa aplicação para ver se está tudo correto. Vamos começar criando o nosso banco de dados. Então, se vocês lembrar das aulas de Node, do CRUD com Node lá, vocês lembram que é yarn sequelize db create. Beleza? Database criada. E agora a gente vai rodar as nossas migration para ele adicionar aqueles novos campos que a gente fez, beleza? Então yarn sequelize db migrate. Beleza? Ele já criou aqui as nossas tabelas, então vamos olhar aqui no nosso banco de dados. Localhost phpMyAdmin. Aqui jwt node users. Tá aqui ID, nome, e-mail e o nosso password hash. Beleza, então tá tranquila a nossa tabela no banco de dados, criada com sucesso. A gente só precisa... na verdade, a gente precisa fazer um teste aqui para saber se esses dados estão sendo salvos com sucesso lá no Insomnia. Então, bora lá. Vou abrir o Insomnia aqui. Perfeito, ele já abriu aqui. Eu vou criar uma nova dashboard aqui. Vamos colocar autenticação-node JS. Beleza? Aqui a gente vai criar uma pastinha chamada user. Perfeito. E aqui a gente vai fazer a criação do nosso usuário. Então, create, método post, e vai ser do JSON. Perfeito? Aqui em cima a gente vai colocar aquela URL padrão, http://localhost. Deixa eu lembrar aqui qual que é a porta que a gente está utilizando. Aqui vai ser no index, a porta 3030. Eu vou até colocar uma mensagenzinha aqui, porque a gente não está inicializando o nosso servidor ainda, né? Então eu vou colocar uma mensagenzinha aqui no console para a gente saber que o servidor já está rodando, tá? Então console.log, e aqui a gente vai colocar servidor on na porta 3030. Beleza? É que
tá show de bola. Vamos verificar no package.date se está tudo correto. Tá tudo certo. Então basta rodar um yarn dev. Teoricamente ele tem que funcionar perfeitamente. Isso aí, ó, servidor online na porta 3030. Então vamos voltar aqui para o Insomnia. E aqui a gente vai colocar 3030 barra e vamos verificar também qual que é a rota que a gente está utilizando para poder criar um usuário. Então a gente vem aqui em Routes, Create User, vamos pegar ele aqui, perfeito, vamos colar aqui. E a gente precisa das informações para criar o nosso usuário, que é o name, vou colocar aqui Rodrigo, perfeito. E a gente precisa também do e-mail, rodrigo@gmail.com. Perfeito. E a gente precisa do nosso password, que vai ser 123 mesmo. Perfeito. Se eu der um send aqui, teoricamente é para ele funcionar. Ele deu erro aqui, vamos verificar o que foi que aconteceu. Ele não conseguiu pegar a nossa rota, por quê? 3030, beleza. Mas eu também não startei o meu banco de dados, né? Será que é isso? Vamos verificar agora, né? HTTP. Então vamos startar o nosso banco de dados aqui, que até agora eu não fiz isso, rapaz. Aí não vai nem a pau. Agora sim. Vamos startar aqui. Perfeito, banco de dados já está rodando aqui. Vou minimizar isso aqui, beleza? Vou dar um Ctrl C. Vou dar um yarn dev novamente. Beleza? O servidor está rodando na porta 3030. Vou dar um send novamente aqui. E ele não encontrou nossa rota novamente. Poxa, o que aconteceu? Localhost. Mas aqui está faltando um L, rapaz. Aí não vai de jeito nenhum. Send novamente. Agora sim. Bom, vamos verificar algumas coisas aqui. Primeiro ele trouxe aqui para mim o password, que foi digitado lá no campo virtual, e ele trouxe também para mim um campinho chamado de password hash, com a senha encriptografada. E se a gente voltar aqui no nosso banco de dados e der um F5 na tabela user, a gente já tem o usuário Rodrigo criado aqui com a senha encriptografada. Então a nossa API já está funcionando perfeitamente. Agora a gente vai partir de fato para a parte de autenticação. Então, bora lá. Bom, pessoal, para nossa autenticação a gente vai precisar de fazer algumas coisas aqui. A primeira delas é aqui na nossa pasta config, a gente vai criar um arquivo chamado auth.js, beleza? E nesse arquivo a gente vai armazenar algumas coisas. Eu vou dar um module.export. E aqui a gente vai exportar duas coisinhas. A primeira delas é a secret, que é a nossa chave secreta daqui da nossa autenticação. Essa chave secreta pode ser qualquer string que você quiser, qualquer coisa assim. Você pode até gerar uma string com MD5. Vamos gerar uma aqui agora. Então, MD5... aqui, ó, beleza? MD5 hash regener... Vamos gerar aqui com, sei lá, Lucas 123. Gerar. Aqui, ó. Você pode pegar o hash, porque esse aqui está maior um pouquinho, e colar esse hash aqui, beleza? E ele vai fazer uma criptografia lá para a gente quando tiver o nosso token. E aqui a gente vai colocar mais uma informação chamada de expiring. Então vamos colocar expiring in. E aqui a gente vai dizer com quanto tempo que o nosso token de autenticação vai ser expirado, né? Com quanto tempo o nosso usuário vai permanecer logado na nossa aplicação. No nosso caso aqui eu vou deixar 1 hora, tá? Vai ser o tempo que ele vai permanecer logado ali na nossa aplicação. Então tá, a gente já criou as nossas configurações aqui, perfeito, já tá massa demais. E a gente precisa criar mais uma configuração de middlewares. Os middlewares basicamente são validações que a gente faz antes de executar alguma coisa. Então a gente precisa fazer algumas validações para verificar se o token que a gente está mandando lá para a nossa aplicação realmente é verdadeiro e válido. Então é isso que a gente vai fazer agora. Então bora lá. Então bora criar uma pasta aqui na nossa SRC. A gente vai criar uma pasta chamada de middlewares. Então vamos lá, beleza? A gente já criou a nossa pasta e agora a gente vai criar mais um arquivinho dentro dessa pasta chamada de auth.js.
Aqui dentro do auth.js a gente vai começar importando o nosso JWT, que vai vir lá de dentro de JSON Web Token. Beleza? A gente já importou ele aqui. E a gente vai importar mais uma configuraçãozinha que vai vir lá do nosso a nossa secret, né, a nossa chave de acesso e o tempo de expiração do token. Então a gente vai dar um const aqui, a gente vai pegar o nosso auth config, beleza? E aqui a gente vai dar o caminho dele. Então require .. config /auth, beleza? A gente colocou o nome aqui const errado. Perfeito. E agora a gente vai exportar algumas coisas, tá? Então a gente vai dar um module.exports e aqui a gente já vai exportar direto o nosso rec, que é a nossa requisição, o nosso res e o next. Dos middles recebe esses três parâmetros. Por quê? A gente vai fazer uma requisição, a gente vai dar uma resposta e se tiver tudo correto, a gente passa para frente, beleza? A gente dá andamento à nossa aplicação. Então tá. Qual que é a primeira validação que a gente precisa fazer? A gente precisa dar um const no nosso header, então auth, que vai vir lá do nosso rec.headers e aqui a gente vai dar um ponto authorization, beleza? Então, beleza. A gente vai verificar se no header lá da nossa requisição vai conter um token. Então, vamos fazer uma validação para isso aqui agora. A nossa primeira validação é verificar se existe esse header. Então, a gente vai pegar esse auth header e a gente vai colocar um sinal de negação aqui. Se não existir esse header, a gente vai falar lá para o nosso usuário que não existe, né? Então, a gente vai dar um return aqui, return res.json e a gente vai falar o seguinte: token not provide. Essa é a nossa primeira validação. A segunda validação que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai pegar o nosso token, nosso auth header, a gente vai dividir ele em duas partes. Então vamos criar uma variável chamada parts, beleza? E já vocês vão entender por que eu estou fazendo isso aqui. A gente vai dar um split aqui e a gente vai dividir. Por que eu estou fazendo isso? Porque a gente vai querer duas coisas do nosso token. À frente do token a gente vai querer que venha uma palavra chamada bear. É isso que a nossa autenticação espera. Ela espera que venha um bear e o token logo à frente. Por isso que eu estou dividindo ele em duas partes, beleza? Então aqui a gente vai fazer uma validação. Se não houver aqui, ó, parts.length, ele não houver duas partes aqui, a gente vai dar um retorno aqui para o nosso usuário, dizendo que o token ele está incorreto, ele está errado, né? Então vamos colocar token error, beleza? Perfeito. E agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai dar um const schema e a gente vai pegar o token também. A gente vai pegar o bear e o token que vai vir lá do nosso parts. Perfeito. E agora a gente vai fazer uma validação bem louca aqui. E já fazer o seguinte: vai negar, a gente vai colocar barra, a gente vai colocar o acento circunflexo e aí a gente espera o nosso bear, beleza? E a gente vai fazer um teste no nosso esquema. Perfeito. E se não houver um bear ali, a gente vai dar o seguinte: a gente falar que o nosso token está mal formato. Então, mal formatted. Beleza, a gente já fez mais uma validação aqui bacana para o nosso token. E por que a gente faz esse tanto de validação aqui? Para a gente realmente mandar para a nossa aplicação somente depois que passar por tudo isso aqui. Então, se tudo isso aqui estiver correto, a gente manda o token lá para a nossa aplicação, porque já deu tudo certo. Então, basicamente, a gente já evitou bastante erros lá para a nossa aplicação, beleza? Então tá, agora passou por todas essas verificações aqui, a gente vai fazer o seguinte: vamos colocar um JWT, que a gente importou lá em cima, e vai chamar uma função chamada verifique. Não é verifique não, tá? Verifique. E aqui a gente vai passar o nosso token, e lá do nosso auth config a gente vai pegar a nossa secret, e a gente vai fazer o seguinte: vamos dar uma vírgula aqui, e a gente pode pegar o nosso erro, o possível erro que a gente coloca,
que possa acontecer e um decode, beleza? E aqui a gente vai fazer o seguinte, se houver um erro, a gente vai dar um has nesse erro aqui. Isso quer dizer que o token ele pode estar inválido, então vamos colocar token invalid, perfeito. Isso. E se não houver nenhum erro, né, isso quer dizer que o nosso token foi mandado corretamente. E nesse caso a gente vai dar um hack.user ID. A gente vai retornar o ID do nosso usuário lá para o nosso decoded ID, beleza? É isso aí mesmo, viu, pessoal? Não se assusta, a autenticação tem essas validações e com o tempo, quanto mais você repete isso aqui, mais você vai entender como que funciona. E aqui a gente vai dar um retorno no nosso next. Isso quer dizer que deu tudo certo e ele pode seguir com a autenticação tranquilo, beleza? Então tá, feito isso daqui, muito código, né? Muito código mesmo, a gente vai fazer mais uns testes ali, beleza? Então, olha certinho como que tá aqui no meu, beleza? E faça no seu aí, que vai dar tudo certo. Bom, pessoal, depois da gente fazer isso aqui, a gente precisa fazer a nossa funcionalidade de fazer o login, não é verdade? Então tá, como que a gente vai fazer isso aqui? Aqui no nosso controller, a gente vai criar um arquivinho chamado de session controller, né? Que aí vai controlar a sessão do usuário. Então, session controller.js. Beleza? Aqui no nosso Session Controller, a gente vai importar o nosso usuário, claro, né? Então, nosso user, que vai vir lá do nosso hack. A gente vai importar também o nosso JWT, que é o nosso JSON Web Token. Ele vai vir lá do nosso JSON Web Token, beleza? A gente vai importar também o bcrypt. Por que a gente importa o bcrypt? Porque a gente precisa fazer a verificação se a senha que o usuário está digitando é correta, beleza? Então, a gente precisa importar ele aqui. Então, bcrypt, beleza. A gente vai importar também o nosso auth-config. Perfeito, a gente já importou tudo aqui que é necessário. Então, a gente agora vai dar um module.exports. E aqui dentro, a gente vai fazer a nossa funcionalidade de login, beleza? Então, eu vou dar uma sync. E o nome da nossa função vai ser login. E aqui a gente vai receber um hack, um res e só, beleza? Agora a gente precisa pegar as informações que vão fazer o login, que no caso vai ser o e-mail e a senha, né, o nosso password, que vai vir do nosso hack.body, né, lá do body da nossa requisição. Perfeito, a gente já fez isso aqui, só que antes da gente chegar na funcionalidade de verificar se o usuário está correto ou não, a gente faz mais uma validação aqui para verificar se esse usuário que está tentando logar na aplicação, ele existe, né? Opa, acabei tirando um print sem querer. Então tá, a gente vai dar um fade one aqui e a gente vai fazer uma pesquisa por e-mail, beleza? Então, aqui a gente vai colocar um where, dois pontos, e nosso e-mail vai ficar entre chaves. Perfeito. E agora a gente vai fazer o seguinte, se não existir um usuário aqui, isso quer dizer que ele não vai se autenticar, porque não existe, né? Então vamos dar uma resposta aqui para o nosso usuário, vamos retornar um res.json para ele, né? E a gente vai falar o seguinte, a gente vai retornar um erro dizendo que user not full, esse usuário não existe, né? Então a gente não deixa nem prosseguir lá para frente. Porém, se o usuário existir, isso quer dizer que a gente vai ter que fazer mais uma validação, que é verificar se essa senha que esse usuário está passando é realmente correta. E é aqui que o bcrypt vai agir. Então a gente vai aguardar, então vamos colocar uma await aqui, beleza? E aqui a gente vai pegar o nosso bcrypt e a gente vai comparar se essa senha que foi digitada, ela é igual, ela não é que é igual, mas é que ela condiz com a senha que está salva lá no nosso banco de dados no campo password hash, beleza? Então, basicamente é isso que essa validação aqui faz. Ela pega a senha que o usuário digitou e confere se a senha é correta. Então aqui a gente vai dar um retorno também, se a senha não estiver correta, né? Então a gente tem que dar um res dizendo qual é o erro, né? Então aqui a gente vai falar password invalid. Beleza. Se tiver tudo correto, a gente vai dar um const e a gente vai pegar o ID lá do nosso usuário, que vai vir lá do nosso user, beleza? Opa, só user. E a gente vai dar um retorno aqui com
a autenticação do nosso usuário. Dessa vez a gente vai colocar um res.json. É massa a gente colocar até um status aqui também, né, para dizer o que foi que aconteceu. A gente coloca um status 200 e o nosso JSON a gente vai retornar do nosso usuário aqui o seguinte: a gente vai pegar o nosso user, vamos colocar 2 pontos, vou até quebrar isso aqui para a próxima linha, beleza? Para ficar mais legível. Perfeito. E aqui a gente vai fazer o seguinte: a gente vai retornar lá do nosso usuário o ID dele, né, o e-mail, beleza? A do nosso token, a gente vai pegar o nosso token aqui também, perfeito. E aqui a gente vai a gente vai mostrar, a gente vai pegar aqui uma funcionalidade chamada de sign in. Essa funcionalidade aqui, ela vai pegar o ID do nosso usuário, perfeito, e ela vai verificar lá no nosso auth config.secret, né, que é a validação lá do nosso token. Show de bola. E aqui a gente vai pegar o nosso experience in lá do nosso auth experience in. Perfeito? Então, basicamente a função é essa daqui. Creio eu que está tudo correto. Vamos só verificar. Ah, sim, a gente acabou digitando uma coisinha errada aqui, ó, no nosso password. A gente colocou user password, não tem o user aqui, beleza? Perfeito. Aparentemente está tudo correto. A gente só precisa criar a nossa rota lá, né, para poder fazer a autenticação. Então, bora criar essa rota aqui agora mesmo. Beleza. Aqui nessa rota, a gente vai fazer o seguinte. Aqui eu vou dar um router.post, né, porque a gente está criando uma sessão. Então, vou colocar aqui /session. Perfeito. A nossa sessão já está, a nossa rota de sessão está praticamente criada. Só que a gente precisa importar, né? Então vamos importar aqui. Até copiar e colar isso aqui. Deixa eu colocar Session Controller, que vai vir lá do nosso Session Controller. Está tudo correto? Perfeito, está correto. E aqui a gente vai pegar o nosso Session Controller. Vamos colocar ele aqui e a gente vai pegar o nosso método de login. Beleza? E a gente precisa importar também o nosso Middle, né, que faz as validações lá se o login se o token está correto, né? Então, perfeito. Aqui a gente vai importar o nosso auth middle. Perfeito. E agora, o que eu faço para as minhas rotas ter a validação do token? A gente precisa pegar esse auth middle aqui e colocar ele acima das rotas que a gente quer que tenha as validações de login. Então, no nosso caso aqui, a gente vai colocar acima da rota de atualizar, acima da rota de listar e acima da rota de deletar, beleza? Então tá, a gente coloca authmiddle.use, beleza? Na verdade, eu acabei falando errado para vocês. A gente vai colocar um router.use e aqui dentro a gente vai passar o nosso authmiddle, né, para ele poder validar todas as rotas que a gente está para validar se todas as rotas têm a autenticação que a gente precisa, se a gente tem um token e se tem a senha correta, beleza? Então agora a gente vai lá para o Insomnia testar isso lá para ver se isso aqui está correto, beleza? Então bora lá. Aqui no Insomnia a gente vai criar mais uma pastinha chamada de Session, perfeito? E nessa pasta Session a gente vai criar o nosso login, que vai ser do tipo post. Aqui vai ser do tipo JSON e a gente precisa de duas informações, que é o e-mail, beleza? Vou colocar aqui entre aspas vazia, e a gente precisa da nossa password, que é a nossa senha, né? Então tá, vamos colocar aqui, que é, se eu não me engano, é 123. Opa. 123, perfeito. E aqui vou pegar o e-mail aqui que eu não lembro mais, mas é esse e-mail aqui, beleza? Copiei ele aqui e agora eu vou colar ele aqui. Show de bola. Eu só vou pegar essa rota aqui, vou colar ela aqui em cima, perfeito. E aqui eu volto no nosso VS Code e pego essa rota aqui de session, levo lá para o Insomnia, tiro essa rota user e coloca session, beleza? Bom, é agora que a mágica acontece. Se tiver tudo correto, ele tem que trazer para a gente os dados do usuário e um token de autenticação. Vamos dar um send aqui agora.
E ele trouxe para a gente o ID do usuário, o e-mail e um token de autenticação. E agora, se a gente voltar aqui na nossa pasta user e a gente criar mais eu vou duplicar essa rota de criagem de usuário e a gente vai colocar uma rota list, né, que é para listar um usuário. E se vocês lembrarem, eu falei que a partir do momento que a gente coloca esse router.use no nosso middleware aqui, todas essas rotas aqui abaixo, elas precisam de autenticação para poder fazer para elas poderem executar. Então tá, vamos executar esse user list aqui para ver se ele realmente vai trazer os dados para a gente. Então vou colocar user list, ele aqui é do método get, não precisa de JSON, não tem body. Vou colocar só uma aqui. Perfeito, vou dar um send. E agora ele já deu uma mensagem de erro pra gente, que foi lá do middleware que a gente fez. Ele mandou uma mensagem dizendo aqui, ó, token non provided. Ele está dizendo que não tem nenhum token aqui. Foi a primeira validação que a gente fez aqui no nosso middleware, né? Se não tiver nenhum token, se no header da requisição não tiver nenhum token, ele vai falar que o token está incorreto. Então tá. Então o que a gente precisa fazer? Aqui no nosso header, a gente vai criar uma funcionalidade chamada de authorization. E aqui a gente vai colocar o seguinte. Vamos colocar qualquer coisa aqui mesmo. Vamos colocar um string simulando como se fosse um token, para ver se ele vai cair na nossa outra validação. Então vamos dar um send aqui. Olha só, ele já trouxe para a gente mais uma mensagem bacana. Token mal formatted, né? Ele está dizendo que esse token aqui ele está mal formatado. Isso porque a gente tem mais uma validação aqui, ó, dizendo que se não houver o bearer aqui na frente, ele está dizendo que o nosso token está mal formatado. Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar esse bearer aqui, perfeito. Vamos levar lá para o Insomnia e vamos colocar à frente dessa string louca aqui que a gente colocou. Perfeito. Vou dar um send aqui novamente. E agora ele já deu mais uma mensagem, ó. Token inválido. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente até mandou um token. Só que esse token que está sendo mandado aqui, ele é um token inválido, então ele não serve para a nossa aplicação. Então, agora de fato, a gente vai vir aqui, vamos pegar o token verdadeiro que a gente acabou de fazer o login na nossa rota session. Vou levar aqui para a list. Vou apagar essa string louca que a gente colocou aqui. Vou dar um send aqui. E agora sim, ele trouxe para mim todos os dados que a gente precisa. No nosso caso aqui, a listagem, né? Então ele listou o usuário para a gente com nome, e-mail e senha, beleza? E se você reparar, ele não trouxe aquela senha digitada lá para a gente, porque é só um campo virtual. Então ele não traz a senha aqui. Ele só traz a senha encriptografada, que a gente nunca vai saber o que é. Essa senha aqui é impossível de ser descoberta, beleza? Então, pessoal, basicamente a nossa API de autenticação está pronta. Tá, tem tudo aqui que você precisa para poder expandir isso para mais. Se você gostou desse vídeo, deixa um gostei aqui embaixo. Comenta aqui embaixo também quais tipos de vídeo que você quer que eu traga aqui para o canal. Eu fico muito grato de você ter assistido o vídeo até aqui e te espero no próximo vídeo. Valeu!